sobre a saída do Reino Unido. Começou uma discussão, né, dentro do governo do Reino Unido, um pouquinho antes de 2016, começou essa discussão se a gente fica, a gente não fica no Reino Unido, vamos sair, não vamos. Tem uns argumentos que são a favor da saída, uns argumentos que são contrários à saída, a gente vai discutir isso agora. Na verdade, teve um referendo no país, no Reino Unido. O Reino Unido é um país formado por 4 regiões. Deixa eu ver se eu coloco aqui o mapa do Reino Unido. Reino Unido, mapa. Bem bonito. Você aqui tá bonito? Tá não. Tá muito não. Mas isso aqui parece que tá, peraí. Ó, o Reino Unido é formado por 4 regiões. Ele tá presente em 2 ilhas. Na ilha da Grã-Bretanha, se localiza 3 regiões. Na ilha da Grã-Bretanha. Essa ilha aqui maior é chamada de Ilha de Grã-Bretanha. Nessa ilha, a gente vai encontrar a Inglaterra, que é onde fica Londres, né, que é a capital do Reino Unido, País de Gales e Escócia. Mas aqui na Ilha da Irlanda, a gente ainda vai encontrar aqui resquício do território do Reino Unido, que é a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte pertence ao Reino Unido. Já aqui embaixo, ao sul da Irlanda do Norte, a gente vai encontrar um país independente. No caso aqui, não faz parte do Reino Unido. O Reino Unido tentou fazer com que eles fizessem parte do território muito tempo, mas não deu certo. E eles são um país independente, que é a República da Irlanda. Beleza? Então, o Reino Unido é formado por 4 regiões. Cada um tem a sua administração. Escócia, Irlanda do Norte, Inglaterra e País de Gales. Houve no ano de 2016 um referendo no Reino Unido, ou seja, nas 4 regiões, um referendo popular, ou seja, todas as pessoas que faziam parte do Reino Unido, das 4 regiões, teriam que votar para decidir se o Reino Unido deveria permanecer na União Europeia ou se o Reino Unido deveria sair da União Europeia. A votação terminou muito acirrada porque, na verdade, o resultado foi pouco mais de 50% só. 51,9% dos votos foram favoráveis à saída do Reino Unido, né, ao Brexit, que é o British, né, britânicos, mais exit, que é a saída dos britânicos. Então, só pouco mais aí de 1%, né, quase 2%, passou dos 50% só. Foi 51,9% votou em favor da saída do Reino Unido, mas foi algo assim muito acirrado mesmo. Mostrando assim que, na verdade, o país estava muito indeciso ainda, né? Se queria, se não queria sair. Mas aí, antes disso aqui, vai mostrar um pouquinho, né, que começou essa discussão dentro do governo do Reino Unido, se eles deveriam sair, se não deveria. Aí veio a galera que apoiava a saída e a galera que não apoiava a saída. E agora a gente vai ver alguns argumentos, né, favoráveis ou argumentos contrários à saída do Reino Unido. Em relação à economia, em relação à imigração e em relação ao comércio. Vamos lá, o que é que a galera vinha discutindo, né? O que é que a galera favorável vinha discutindo e a galera que não era favorável à saída vinha discutindo também. Em relação à política econômica, a galera que apoiava a saída dizia que o Reino Unido gastava muito dentro do bloco, né? Custava muito estar dentro do bloco, né? As contribuições financeiras, econômicas, o money que cada país que faz parte da União Europeia, ele precisa injetar dinheiro no Banco Europeu. E participar também das políticas do bloco, né, econômicas. E aí, em relação a... Eita, não coloquei para carregar. Espera aí. Se eu não colocar, vai desligar, não vai dar certo. Espera aí que eu volto já. Prontinho. Let's go. Prontinho. Sim, então quem era favorável à saída dizia o quê? Dizia que o Reino Unido gastava muito dentro do bloco e que deveria sair, né? Porque estava contribuindo demais economicamente, né? E isso, de certa forma, ocasionava um déficit ali econômico para o Reino Unido. Mas a galera que é contrário, né? Contrário à saída do Reino Unido, dizia que não, né? Que na verdade as contribuições do Reino Unido não eram demais, né? E dizia, na verdade, que o Reino Unido ele pagaria mais imposto e teria menos vantagens comerciais se saísse do bloco, né? E, de fato, isso acontece. Se não houver nenhum acordo ali entre o Reino Unido e o bloco, até o final desse ano, né? Realmente o Reino Unido vai começar a pagar mais imposto. Porque existe, como você está dentro do bloco, existe ali a política de redução ou até eliminação de tais impostos, né? Sobre as tarifas alfandegárias sobre os produtos. Então, um dos argumentos aí da galera que não queria que o Reino Unido saísse era que ele iria pagar mais imposto e iria perder, de certa forma, algumas vantagens comerciais. E isso é verdade. Se não houver nenhum acordo, realmente isso vai acontecer. Agora, em relação ao comércio. Em relação ao comércio, a galera que era favorável à saída dizia o seguinte, que
se o Reino Unido saísse da União Europeia, ia ser uma coisa favorável. Por quê? Porque eles agora iriam passar a discutir diretamente com os países, né, com outros países, taxas de preço sobre produto, tarifa alfandegária, imposto, enfim, taxa de alguns produtos específicos, poderia conversar diretamente, e não através da União Europeia. Então, isso favoreceria economicamente o Reino Unido, né? Isso se ele saísse. No caso, saiu, mas enfim, aqui são os argumentos que eles estavam discutindo. E a galera que era contrária à saída dizia o quê? Defendia a permanência no bloco, né? O argumento era de que o Reino Unido teria menos poder econômico nas negociações. Aí depende. Poder econômico em relação a quem? Aos países da União Europeia ou outros países no mundo? Se for outros países no mundo, ou a União Europeia, tem que haver algum acordo. Se não haver, aí sim, eles vão sair perdendo, né? Em relação à imigração, quem era favorável à saída do Reino Unido, né, da União Europeia, dizia que o Reino Unido estava recebendo muito imigrante, né, e eles tinham que controlar essa entrada de imigrante aí excessiva. E para isso, se eles saíssem do bloco, eles iam controlar essa entrada de imigrantes, né? Ou seja, criar ali medidas para que as pessoas não entrem dentro do Reino Unido. Dizendo que, na verdade, essas pessoas estavam tomando emprego, olha, afetando a quantidade de emprego, esses imigrantes que chegaram no Reino Unido, afetando a quantidade de empregos, também prejudicando a identidade nacional e cultural do galera do Reino Unido, enfim. E quem defendia, ou seja, defendia que não saísse do bloco, dizia que a União Europeia recebia mais imigrantes do que o próprio Reino Unido. Em outros países da União Europeia recebiam mais imigrantes do que o próprio Reino Unido. E que não era desculpa para o Reino Unido sair da União Europeia só porque ele estava recebendo muitos imigrantes. Que, na verdade, nem eram tão muitos imigrantes assim, porque tem outros países da União Europeia que recebem mais. Aí a gente terminou. Eu estou com vontade de começar esse aqui. Ou a gente resolve logo as atividades. Deixa eu ver aqui, tem quantas questões. Ah, tem 3 questões. Vamos lá nas questões? Peguem o livro de vocês. Vamos lá no SFB Plus. SFB Plus, página 448, no meu. Só são 3 questões. Pegaram aí o livro? Que página? 448. Se bem que junta aqui tema 1 e tema 2, né? Dá para responder. Mas se bem que essas questões são só o tema 1. Só o tema 1. Só questão tema 1. Pega aí, 448. É na de vocês também, 448? O que, professora? No livro de vocês, o SFB Plus, unidade 4, começa na 448? Sim. Yeah. Pronto. Já estão com o livro, então? Tema 1 e 2, União Europeia, Alemanha e França? Estão, não estão? Sim. Pronto, então vamos lá. Número 1. Diz o seguinte, o número 1. No âmbito europeu, foi a primeira organização supranacional que se concretizou. A organização supranacional é aquela formada por alguns países, né, que decidem ali em prol da economia, de se integrar. Surgiu como consequência do conflito entre a Alemanha Ocidental e a França após a Segunda Guerra Mundial, período de colapso econômico na Europa. O objetivo era o domínio do carvão e minérios de ferro presentes nesse local, que serviria para o desenvolvimento industrial. Em 1952, os países do Benelux juntaram-se à Alemanha Ocidental, França e Itália e fundaram Na verdade, foi 51, né? E aí? Letra A, Companhia Siderúrgica Nacional. B, Comunidade Econômica Europeia, CEE. C, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, SECA. D, Companhia do Tratado de Roma, CTR. União Europeia. Eu acho que é a C. Yes, perfeito, letra C. Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a SECA. Exatamente, a Europa dos 6, né? Juntou o Benelux com a Alemanha Ocidental, França e Itália e fundaram a SECA, para promover ali o comércio de carvão, aço e ferro entre eles. E agora, number 2. Quem fala, meu Deus, comigo? Deixa-me ver. Sim.
Vamos lá, número 2. A União Europeia, UE, é um bloco econômico criado em 1992. Tá vendo? Eu não estava confundindo. É porque no livro do GEL estava com 94, não era? E aqui está 92. Eu não estava confundindo, é porque eu tinha visto 92 no livro de vocês e tinha visto 94 no outro livro. Lembra que eu disse assim, eu errei. Quando eu estava falando. Eu ia falar pra você, mas... É porque diverge muito isso de livro para livro. Tem livro que diz que foi 92, tem livro que foi 94. Enfim, foi no início da década de 90, pronto. Para resumir, foi no início da década de 90 que foi criado o nome aí União Europeia. Então, a União Europeia é um bloco econômico criado em 92 pelo Tratado de Maastricht, que foi localizado nessa cidade de Maastricht, né, na Holanda, e atualmente apresenta livre circulação de produtos, pessoas, bens, produtos, capital e trabalho. Contudo, seus acordos de livre circulação de pessoas e união monetária não alcançam todos os membros. Né? Circulação de pessoas é do espaço Schengen. E a união monetária é do euro, na adesão do euro. Com base nessas características, a União Europeia se enquadraria letra A, uma zona de comércio, B, união aduaneira, C, mercado comum, D, união alfandegária ou E, zona de preferências tarifárias. Acho que é mercado comum. Yes! Aí vocês dizem assim, Ana Beatriz, você não disse que não era um mercado comum mais? Era uma união econômica e monetária? Exatamente, é a união econômica e monetária. Pode procurar em qualquer canto na internet, você vai ver. E também o mercado comum. Se caracteriza também como um bloco comum, um mercado comum, né? Porque tem a livre circulação de pessoas, serviços, capital, trabalho. Se caracteriza, mas tipo, quando você vai dizer o tipo de bloco econômico, é a união econômica e monetária. Sendo que o livro não considerou isso, né? Então, se ele não considerou, você marca a resposta mais próxima. E a resposta mais próxima aqui é mercado comum. Você coloca mercado comum. Mas é uma união econômica e monetária. Certo? Porque no mercado comum não existe a moeda única. No mercado comum não existe moeda única. E na União Europeia existe moeda única. Por isso que eles não são mais um mercado comum. E sim uma união econômica e monetária. Agora vamos para o número 3. Marquem a letra C no 2 e número 3 agora. Observe o mapa da União Europeia e a zona do euro. Aí tem um mapinha lindo e maravilhoso. Aí todos os países aí que estão dentro da zona do euro tá com um tracinho, né? Tá marcado uns tracinhos neles. Que aderiram ao euro, no caso. Fazem parte da zona do euro. E tem uns aí que fazem parte da União Europeia, como Suécia, Dinamarca, Polônia, Reino Unido, mas não tá mais, né? Cadê? Chipre, que faz parte da União Europeia, mas que não aderiu ao euro, né? Não tá dentro da zona do euro. Aí vamos lá, diz o seguinte. A União Europeia e a zona do euro possuem suas particularidades. Entre elas, constatamos que, letra A, são blocos econômicos íntegros, em que os países membros focam na produção de bens primários, como grãos e minérios. Certo ou errado essa letra A? A zona do euro é um bloco econômico? Ou é só ali a união de países? União não, na verdade. É só um termo criado, foi criado para dizer quais são os países que fazem parte ali, né, que aderiram ao euro, pronto. A zona do euro é apenas um termo criado para dizer ali quais são os países, identificar quais países aderiram ao euro. Só isso, não é um bloco, não é. A letra A você já descarta, né? E depois diz o seguinte, continua errando a letra A, porque ela diz que os países membros da União Europeia, né, e da zona do euro, que não é bloco econômico, focam na produção de bens primários como grãos e minérios. Não, depende do país. Mas a maior parte dos países da União Europeia, a gente vai ver que tem um setor industrial bastante desenvolvido. Tanto o segundo setor da economia, que é a indústria, é bem desenvolvido, quanto o terceiro setor é bem desenvolvido, que é o setor de comércio e serviços. A gente vai falar já desses países aqui, que eles são bem importantes, esses dois setores, indústria e no setor de comércio e serviço. B de bola, diz assim, todos os países europeus possuem participação na zona do euro. Certo ou errado? Não. Errado, né? Errado. Então já descarta aí. Eu já descartaria. Todos os países europeus fazem parte da zona do euro, não, né? É só você olhar para o mapa. Se você olhou para o mapa, sempre quando você vê um mapa, vá para a legenda dele que ela está identificando para vocês melhor, dando mais detalhes, né? Pode olhar aí. Todos os países que fazem parte da zona do euro tá traçadinho. Faz parte tá dentro da União Europeia e faz parte da zona do euro.
Tá traçado. Então, não, então a letra B é errada. A letra C diz: países como Inglaterra, França e Alemanha realizam os papéis de liderança, incentivando a adesão do euro como moeda comum. E aí? Primeiro que a Inglaterra não é país, né? Já começa errado. A Inglaterra não é um país. É uma região que pertence a um país. Pertence ao Reino Unido. E o Reino Unido não aderiu ao euro, né? O Reino Unido adota o quê? A libra esterlina como moeda do seu país. Então, totalmente errada essa questão. Essa letra C. Está errada. E ele não fica incentivando, não. Derivado. Existem países que compõem a União Europeia, mas não estão inseridos na zona do euro. Por exemplo, a Dinamarca e a Polônia. E aí, certo ou errado? Olhando para o mapa. Dinamarca e Polônia faz parte da zona do euro? Não. Não, né? Estão dentro da União Europeia? Dinamarca e Polônia? Sim. Perfeito. Resposta correta, letra? D de dado, né? De Deus? De Diógenes. D de Diógenes, perfeito, exatamente. E a letra E diz, formam dois blocos econômicos, mais uma vez, não é bloco econômico, zona do euro não é bloco econômico, e militares distintos, com membros divididos em Europa Ocidental, Europa Ocidental, não, de jeito nenhum. Ok, agora vamos que vamos para o tema 2, Alemanha e França. Qual é a maior economia hoje dentro da União Europeia? Alguém sabe me dizer? Alemanha? Yes, maior economia de toda a Europa, inclusive, não só da União Europeia. Maior economia. Mas quando o Reino Unido fazia parte, né, da União Europeia, tinha um grande poder assim, de influência, de decisão, porque era a segunda maior economia. O Reino Unido, né, a segunda maior economia. O bloco perdeu nada mais, nada menos do que a segunda maior economia da Europa, né? Enfim, por isso que eles tiveram um medinho muito grande quando o Reino Unido disse que queria sair. E criaram um protocolo gigantesco para que eles não saíssem, mas saíram, né? Foi mais de 3 anos aí tentando sair e saíram. Mas, enfim, justamente porque esse papel que o Reino Unido desempenha, tanto para a Europa quanto para o mundo como um todo. E aí, quando o Reino Unido saiu, né? Quando o Reino Unido saiu do bloco, quem passou a figurar aí como atores principais, que já figurava, na verdade, mas tipo, como primeiro e segundo ator principal, nessa ordem, seria a Alemanha e a França, né, que são as maiores economias dentro do bloco. Aí aqui já começa dizendo, a União Europeia não é um conjunto de países homogêneos. Quer dizer o quê? Que a gente vai encontrar dentro do bloco países que têm maior desenvolvimento econômico do que outros. Tanto em relação à economia, quanto em relação ao desenvolvimento, a indicadores sociais. Tanto a gente vai encontrar ali países que desempenham maior poder de influência e outros que não desempenham tanto poder de influência. Países que têm indicadores sociais mais elevados e outros um pouco mais baixos. Enfim, a União Europeia não é um bloco coeso, homogêneo, onde todos os países apresentam o mesmo nível econômico, o mesmo nível de desenvolvimento social. Não é. Ela não é isso, certo? E aí, dentro desse bloco, esses dois países, como Alemanha e França, que sempre tiveram de certa forma, grande poder, né, de influência, sempre não, assim, sempre estou falando dentro do bloco, né, não na questão da história toda, a história da humanidade, estou falando dentro do bloco. Sempre tiveram esse poder de influência dentro do bloco, agora aumentou ainda mais com a saída do Reino Unido, né, tanto em relação a esse poder de influenciar outros países dentro do bloco, como no mundo, porque eles participam de decisões que são globais e decisões que ocorrem dentro da União Europeia. Então, são países extremamente importantes, tanto para políticas econômicas quanto políticas ligadas à política mesmo, desenvolvimento ali de políticas, relações políticas entre os países. Belezinha? Ó, tá dizendo aqui, ó, historicamente, Alemanha e França apoiaram-se nas primeiras questões econômicas, nas principais questões econômicas e políticas, e ganharam mais destaque ainda com a saída do Reino Unido. Agora vamos falar especificamente da Alemanha, depois especificamente da França. A Alemanha fala mais da Alemanha do que da França, se brincar, né? Tem umas páginas aí a mais para a Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha é a maior economia, né? Ela é simplesmente a maior economia. Vocês estão me ouvindo direito? Tá aparecendo uma mensagem aqui para mim. Estão me ouvindo direito? Estamos. Tá? Só tá travando um pouco. Tá, pode ser a sua internet ou a minha, mas enfim. O que é que aconteceu com a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, hein? O que aconteceu com a Alemanha? Após a Segunda Guerra? Ela foi dividida. Foi dividida em duas, né? República Federativa Alemã, República Democrática Alemã. A democrática era a parte oriental, comunista,
E a federal, né, a federativa, era na parte ocidental, que era capitalista, principalmente ali sob o domínio dos Estados Unidos, mas tinha uma partezinha que pertencia à França e uma partezinha que pertencia ao Reino Unido, que eram os vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha foi dividida após a Segunda Guerra. Ela foi dividida, a sua capital, Berlim, também foi dividida. Na década de 60, Berlim foi sendo construído um muro, na década de 60, dividiu a capital, Berlim, em duas, né, configurando ali um aspecto físico, o muro para dividir mesmo, porque estava havendo uma migração muito excessiva para a parte mais rica, mais desenvolvida. E quando foi em 1989, de forma bem rápida. Em 89, houve a queda do Muro de Berlim. No ano de 90, a Alemanha foi reunificada, ou seja, se tornou um país por completo. Começou ali, único, que eu quero dizer, né? Único. A Alemanha Oriental foi anexada, como é que eu posso dizer? Se juntou, né? Se unificou com a Alemanha Ocidental, que era mais desenvolvida, porque era capitalista, né? Não só porque era capitalista, mas porque foi sendo desenvolvida, enfim. Foi se tornando desenvolvida com os investimentos que eram feitos lá. E aí, na década de 90, a Alemanha foi reunificada. 91, acabou a União Soviética, né? A gente sabe que acabou a União Soviética. A Alemanha vai lutar, a partir da década de 90, para desenvolver a sua parte oriental, né? A parte oriental da Alemanha estava um pouco atrasada, estava sob o regime comunista. Eles não tinham investido tanto no setor industrial, nem no setor social, enfim, nos indicadores sociais. Era uma Alemanha um pouco atrasada, e aí na década de 90 a Alemanha, quando houve o processo de reunificação, né, houve a queda do Muro de Berlim em 89, a Alemanha passou a ser reunificada, eles começaram a investir, né, em processos de infraestrutura, em melhorias nas condições de vida, na parte oriental, que era menos desenvolvida, a parte da Alemanha que era comunista. E aqui já traz um dado mais recente, ó, em 2017, a Alemanha apresentou um crescimento econômico em torno de 2,2%, em relação ao ano de 2016. E isso foi devido a alguns fatores, como aumento do consumo dentro do país, né, dentro da estrutura do país, das pessoas do país, passaram a consumir mais produtos, passaram a exportar mais produtos, ou seja, vender mais produtos, e a investir em dinheiro, em infraestrutura e também no setor, graças ao crescimento do setor de construção. Né? Tudo isso aqui foram os fatores que promoveram esse maior desenvolvimento já há pouco tempo na Alemanha. Aumento do consumo, do comércio externo com as exportações, investimento em empresas, principalmente no quesito de infraestrutura e também no crescimento do setor de construção civil. Vamos para aqui. Mais especificamente. A Alemanha tem um parque industrial altamente moderno, tecnológico, que aplica alta tecnologia, conseguem produzir vários tipos de produtos com alto teor tecnológico e sua produtividade tem uma produtividade moderna, né, que aplica técnicas modernas e se caracteriza, como é que eu posso dizer? Se caracteriza não, se destaca nos setores automotivo, de maquinários, eletrônicos, siderurgia, que quer dizer indústria de ferro, aço, e também no setor de medicamentos. Então, o país se destaca no setor industrial moderno, nesses setores aqui. Automotivo, maquinário, eletrônico, siderurgia e medicamentos. Ou algumas coisas favoreceram o grande desenvolvimento industrial da Alemanha, como, por exemplo, seus recursos naturais, as suas grandes jazidas de carvão mineral favoreceram o desenvolvimento industrial, além da sua densa rede hidrográfica. Rede hidrográfica quer dizer o quê? Rede de rios. Os rios, né, que cortam o país. E o principal rio que corta a Alemanha é o Reno. O Reno ele tem uma importância muito grande para o desenvolvimento industrial, social na Alemanha. Por quê? Porque ele é um rio muito utilizado tanto para essa questão de transporte de pessoas, quanto para transporte de mercadorias. É um rio muito importante para transporte de mercadorias. Da Alemanha para outros países da Europa. Né? Ele serve como fluxo, como transporte ali de mercadorias, principalmente. Então, o aspecto natural, tanto a questão dos rios, quanto a questão do recurso energético, que eles têm abundância, favoreceu aí a industrialização do país. A alta tecnologia emprega apenas 11% do país, da mão de obra alemã, a alta tecnologia, mas é uma mão de obra muito qualificada, não é qualquer mão de obra, é uma mão de obra especializada, uma mão de obra que tem muito estudo, muito conhecimento. E tudo isso é graças aos investimentos que o país fez em relação à pesquisa, inovação
né? E a educação em si. O país investe, é um país que investe muito na educação de qualidade, acessível a todos. Então, por que a Alemanha tem uma das mãos de obra mais bem equipadas, mais bem qualificadas do mundo? Porque eles investem maciçamente em uma educação de qualidade, né? E também nesse quesito de ciência, né? Na ciência, investem em ciência, que é o que todo país que deseja crescer deveria fazer, investir em ciência. Ciência, tecnologia, né? Em centro de pesquisa, em universidade, enfim, pesquisa científica. É um dos países que mais investem. Oi. Vai ter chamada, não? Vai, jovem. Deixa eu faltar mais um tempinho. Oi, falta só 8 minutos. Não, vai dar tempo, relaxa. Vai dar. Sei Deixa lá, eu então. terminar só isso aqui que eu faço. Então, olha, é um dos países que mais investe, seus investimentos em pesquisa são superiores à média da União Europeia, tá vendo? Ó? País que mais investe praticamente dentro da União Europeia. O apoio à pesquisa e à inovação coloca a Alemanha entre os mais importantes polos tecnopólos do mundo. É um país que se destaca por isso, por investir muito em ciência, em tecnologia, inovação, educação de qualidade, tudo isso que acontece no Brasil, né? Ai, Deus. Vocês estão concordando? Não estão dizendo nada? Não concordando, né? Tá assim no Brasil hoje em dia. Nós somos um dos principais polos tecnopólos do mundo, porque investimos em educação de qualidade. Vamos lá. Eu disse tudo isso aí no Brasil, né? O Brasil investe maciçamente em pesquisa, em inovação tecnológica, em ciência, educação de qualidade, né? Aí, Sombra de dúvida. Nas últimas décadas, a agropecuária alemã também é uma das mais modernas do mundo, também é uma das mais modernas do mundo, a agropecuária deles, mas não tem muita mão de obra, porque é um setor de tanto a agricultura quanto a pecuária é muito mecanizada, muito automatizada, com muitas técnicas modernas, que aplica muitas técnicas modernas, então não requer muita mão de obra, né? Então não tem muita gente trabalhando no setor de agropecuária. Vai dizer aqui que o setor de agropecuária no país, principalmente o setor de agricultura, vem se desenvolvendo muito ultimamente, graças a duas coisas principais, né? Vai dizer aqui que, embora não empregue muita mão de obra, não quer dizer que eles não estejam produzindo muito, né, no setor de agropecuária. Produzem sim, é porque essa questão de ser muito automatizada, muito mecanizada a produtividade. Cadê? Sim, aí eu disse que dois fatores colaboraram, de certa forma, vem colaborando para que a Alemanha se desenvolva tanto nesse setor de agropecuária, que tanto é a adesão, a adoção, na verdade, de tecnologias aplicadas à produtividade, quanto graças à política agrícola comum, a PAC, Política Agrícola Comum da União Europeia. Essa Política Agrícola Comum da União Europeia, ela foi criada desde 1962, e ela promove até hoje, dentro da União Europeia, o desenvolvimento do setor agrícola, dos países que fazem parte da União Europeia. Aí aqui eu já abri o sitezinho da União Europeia, que tem as informações da PAC, né? Ó. Quais são os objetivos da Política Agrícola Comum da União Europeia? Promover aí o maior desenvolvimento para os agricultores, maior produtividade, financiar a produção dos agricultores, eles são financiados, assegurar uma vida digna, o que mais? Promover emprego para as pessoas na agricultura e, de certa forma, cuidar aí das questões ambientais, ajudar na luta contra alterações climáticas e na gestão sustentável dos recursos naturais. Essas são as políticas, medidas, os objetivos dessa PAC, que é a Política Agrícola Comum. Então, duas coisas vêm promovendo o desenvolvimento da agropecuária dentro da Alemanha. Tanto é a adesão de tecnologias aplicadas à produtividade, quanto a PAC, a Política Agrícola, que já existe mesmo dentro da União Europeia desde 1962. 62, é bem antiga. Tem uma polêmica em torno da PAC que ela diz o seguinte, que quando você faz parte da União Europeia, existem vantagens, né, comerciais entre os países do bloco. Mas aí, para os países que vêm de fora, de outros países, né, os produtos que vêm de outros países, que não faz parte da União Europeia, geralmente o imposto é maior. Para promover, isso é a PAC que faz isso, essa política que faz isso. Aumenta o imposto sobre o produto, por exemplo, que vem do Brasil para um país da União Europeia, aumenta o imposto da gente, do produto da gente. Por quê? Porque isso promove o quê? Faz com que eles passem a incentivar a comprar o produto que é feito na União Europeia. E não comprem esses produtos, não fiquem só comprando produto que é feito em outros países. Entendeu? É para promover aí um desenvolvimento deles.